flagra do dia. O garoto Jailson Soares, olha aí, vamos lá. Coloca na tela aí. Começar a semana com flagra do dia. É exatamente o secretário de Segurança, Chico Lucas, que esteve conosco no jornal Dia News, e trazendo um balanço da segurança pública em 2023, e um dado que depois o secretário vai mandar os dados consolidados, mas um dado que ele trouxe, começando com o Eliezer, é intrigante, Eliezer, porque 60% dos homicídios ocorridos no Piauí em 2023, as vítimas desses homicídios passaram pelo menos uma vez pelo sistema prisional. Então, quer dizer, cometeram crimes, não foram crimes comuns, mais comum pode ter sido roubo, mas o roubo é o furto mediante violência, aplicação da violência, a subtração de um bem mediante a aplicação da violência, mas a gente tem uma ideia, e aí, se a gente considerar quem já responde por processo, que nunca foi preso, quem já foi condenado e nunca foi preso, recebeu uma pena alternativa, esse número sobe ainda mais, mostrando, aliás, que, como destacou o secretário, é necessário um trabalho de integração maior com a justiça para que as pessoas permaneçam mais tempo presas. Isso. Porque ele disse até para a própria segurança delas, se estivessem presas, não teriam sido mortas, né? Douglas, boa tarde a você, boa tarde aos colegas e telespectadores. Esses números mostram o quanto as consequências da falta de punição são graves para a nossa sociedade. A reincidência de crimes tem consequências muitas vezes incalculáveis, desastrosas para a vida de muitas pessoas. Então, se o indivíduo foi preso, reincide, faz novas vítimas, volta para o sistema prisional, primeiro mostra que o sistema prisional está sendo ineficiente, não tem cumprido o seu papel de ressocialização. Depois, a falha na justiça, que não aplicou uma pena à altura. A justiça transfere a culpa para o legislativo, alegando que toma decisões baseadas na lei. Aí os deputados precisam também amadurecer no que diz respeito à legislação, Código Penal. Enfim, é um conjunto que precisa ser melhor trabalhado e sintonizado para dar o mínimo de segurança ao cidadão. João Magalhães, agora eu vou repassar esse dado para o João, para ouvir o João. Estava conversando agora com o João sobre isso. Então, assim, imagine só, de cada 10 mortes que ocorreram em 2023, 6 poderiam ter sido evitadas se, João, essas pessoas tivessem sido punidas, digamos, com mais rigor. Nada, claro, fora das 4 linhas. Tudo dentro do que manda o Código Penal, o Código de Processo Penal, mas se passasse mais tempo, não estariam soltos. Vou citar um caso aqui. Aquele caso que nós mostramos, Nenê. Presta atenção, larga essa lá que tu não trabalha com telefonia. Onde foi, Nenê, aquele caso? Foi no São Joaquim, o cara cometeu assalto, foi solto, cometeu outro assalto no dia seguinte, aí mataram, mandaram matar. Acho que foi no São Joaquim, mandaram matar, João. Então, assim, ele tinha 7 passagens, rapaz, 7 passagens por roubo. Quer dizer, 7 passagens por roubo. Como é que é preso, audiência de custódia, solta. Ou então, é preso, audiência de custódia, cadeia, 1 semana, 10 dias, 15 dias, solta. Bom, ele foi solto, no dia seguinte, começou a praticar assalto, aí os traficantes vieram o quê? Não, manda matar porque está chamando a atenção demais da polícia aí, a polícia está vindo direto por causa desses roubos, atrapalhando o negócio. Então veja a que ponto a gente, analisando os dados, é importante, porque, como disse o secretário, não se está pedindo nada demais, apenas que a justiça seja rigorosa na determinação dessas penas para que as pessoas passem mais tempo, não só para evitar que esses crimes aconteçam, mas que elas reflitam mais e possam entender que a ressocialização, João, é uma oportunidade.
Exatamente, Douglas. É interessante porque isso demonstra, né, que a grande quantidade dos crimes, eles são cometidos, de fato, por um mesmo núcleo de pessoas, né? Assaltos, roubo de veículos, enfim, até mesmo a questão do tráfico, como trouxe esse dado que o secretário de Segurança trouxe, demonstra exatamente que todos esses crimes possuem relação entre si e, normalmente, quando chega ao ponto de ter uma vítima fatal, normalmente essa pessoa já teve passagem pela polícia por conta de outros crimes, demonstrando que boa parte dos crimes cometidos aqui no Piauí circulam em torno de um mesmo núcleo de pessoas, o que demanda do Poder Judiciário, de fato, uma atuação mais firme no sentido de fazer com que esses criminosos permaneçam mais tempo na prisão, assim como demonstra também um certo fracasso das políticas de ressocialização dos cidadãos que estão presos. Então, é de fato uma mudança que precisa ocorrer. É claro que a segurança é uma demanda da sociedade, não só na capital, mas em todo o interior do estado. Inclusive, os números desse final de ano também devem mostrar para uma avaliação neste sentido, porque quando a gente fala de violência, a gente fala desses crimes, a gente não está falando só da capital, no interior do estado também, né? Infelizmente, chegou a questão do tráfico de drogas, do assalto, do roubo de veículos. Então, é uma demanda que o governo do estado precisa, obviamente, e procura fazer sua parte, mas a impunidade acaba fazendo e, de certa forma, incentivando que os criminosos continuem atuando e, quando cometem um crime, vão presos, mas passam poucos dias ou poucas horas e são libertados novamente. É claro que a tendência natural é que eles voltem a cometer crimes, sejam reincidentes, e aí esses números da Secretaria de Segurança deixam isso de forma bem clara, bem objetiva, o que mostra que, além de uma pena mais firme, mais forte, é necessário também investir na questão da ressocialização. Ezequiel, é um dado que preocupa, porque, embora dentro desse universo a quantidade de pessoas que nada tem a ver com a criminalidade, mas que morreram em função... Por exemplo, o caso do latrocínio, roubo seguido de morte, como disse o secretário. Alguém que morre no confronto com a polícia, que fez uma operação para prender integrantes do crime organizado, aquela pessoa entrou no crime organizado porque decidiu entrar. Não estou aqui questionando as chances que a pessoa não teve, que aí é uma outra discussão. Mas, em última medida, foi uma decisão dela entrar. Agora, a pessoa está voltando do trabalho, está indo para o trabalho, e ela é roubada e perde a vida, ela não optou por ser assassinada por um criminoso, ela não está envolvida com criminalidade. Então, esse percentual é mínimo, esse percentual é muito pequeno, ainda é pequeno. Mas, ainda assim, criminosos ou não, são pessoas assassinadas, né? Então, aí, como disse o secretário, é uma discussão muito mais ampla, porque ela envolve, num primeiro momento, esse tempo maior de prisão, que tem que ser estabelecido pelas condenações, mas também só esse aspecto não vai resolver. É importante que haja uma discussão, uma rediscussão da política de recuperar o detento, como também uma rediscussão do papel dele quando volta para a sociedade. Exatamente, Douglas. Há um dado importante, que o Piauí tem mais de 6 mil pessoas privadas de liberdade. A metade dessas pessoas, Douglas, são pessoas já reincidentes, ou seja, que já passaram pelo sistema prisional e estão lá novamente. Há de se destacar, Douglas, infelizmente, que de uns tempos para cá, há também essa atuação, né, das facções criminosas, Bonde do 40, PCC, entre outras, que fez com que o sistema carcerário piauiense tivesse que se readequar, infelizmente, a essas facções que estão acontecendo então no Piauí. E, além do mais, Douglas, as pessoas, a sociedade em si, a teresinense, enfim, do Piauí inteiro, acaba sendo a vítima dessas pessoas que estão lá e que acabam, de alguma forma, também se comunicando com as pessoas que estão aqui fora para propagarem, né, a criminalidade e outras questões, como também até a venda de drogas, que culmina também nisso, nessa criminalidade propriamente dita. Há de se destacar que é importante que a Justiça do Piauí, Tribunal de Justiça e a SSP, a Secretaria de Segurança Pública, eles devem sim dialogar para que essas leis possam ser aplicadas na sua plenitude,
né? Não é a pessoa ser presa, demorar 1 semana, 2 semanas, 1 mês e ser solto e não passar por esse processo de ressocialização. O próprio secretário de Segurança, o próprio secretário de Justiça, o Coronel Carlos Augusto, nos informou que há pessoas capacitadas, há várias pessoas capacitadas dentro dos presídios para dialogarem, para mostrarem que essa criminalidade não é de grande valia e que eles têm sim uma oportunidade de viverem outra vida na sociedade. Porém, eles devem sim, Douglas, passar por esse correto processo de ressocialização para que não voltem à sociedade e continuem a cometer crimes como a gente vê diariamente nos nossos telejornais aqui. Agora vamos falar de política. O Eliezer Rodrigues conversou com o deputado federal Jadiel Alencar, do PV. Então o Eliezer conversou com ele sobre o futuro político do parlamentar. Ele disse que está tentando deixar o PV e não negou que seu objetivo é se filiar aos republicanos, comandar a sigla no Piauí. Vamos ver como foi a conversa dele com Eliezer Rodrigues. O parlamentar ingressou com uma ação na Justiça em busca de autorização para sair do Partido Verde. O estatuto do PV do partido é muito claro que as eleições dos diretórios estaduais, os deputados do Legislativo Estadual e Legislativo Federal, eles devem ser comunicados, convidados para participar das eleições. E o que não aconteceu aqui no estado do Piauí, esse nosso direito foi suprimido, como vem sendo suprimido nos diretórios municipais em todo o estado do Piauí. O deputado federal Jadiel Alencar foi bem votado em diversas cidades do interior do estado e o PV hoje não dá voz para diálogo nos diretórios municipais. Então, é difícil a gente ter uma caminhada dessa maneira dentro de uma sigla partidária, dentro de um grupo. Então, com isso, nós estamos buscando na Justiça uma justa causa para que nós possamos aí seguir novos rumos. Se isso não for possível, nós vamos aguardar a janela partidária. O objetivo de Jadiel é se filiar ao Republicanos. O Republicanos é um grande partido a nível nacional. O presidente Marcos Pereira é uma referência hoje na política nacional, é um homem de muita credibilidade, é um nome cotado para ser o próximo presidente da Câmara no Congresso Nacional. Então, aqui no estado do Piauí, o partido ele tem uma possibilidade de crescimento muito grande. Então, eu vi no Republicanos aí um caminho de futuro, um caminho que nós possamos aí convergir com a Nacional, o Republicanos que ingressou à base do presidente Lula agora. Então, no momento certo, na hora que o PV, a federação, a gente tiver essa liberação ou da janela ou da Justiça, nós iremos aproximar esse diálogo com os Republicanos. O objetivo do deputado federal Jadiel Alencar é se filiar ao Republicanos, partido em que o prefeito de Teresina está afiliado e é pré-candidato à reeleição. O deputado federal Jadiel nega que deseja interferir nos planos políticos de Doutor Pessoa, mas reafirma que faz parte do grupo do governador Rafael Fonteles. A reeleição do Dr. Pessoa pelos Republicanos é um direito legítimo dele, assegurado pelo presidente Marcos Pereira. Então nós não podemos, eu nesse momento estou na federação, estou no PV, não posso entrar nesse mérito ainda. Então no momento que eu chegar aos Republicanos, que vier a sentar na cadeira como presidente, e aí nós vamos chamar todos os membros do diretório, o deputado Jessival, o deputado Jeová, prefeito, e vamos ter um diálogo. O que eu posso dizer para vocês hoje é que o deputado Jadiel é da base do governador Rafael Fonteles, é do time do povo e que ainda está na federação. Esse time apoia a pré-candidatura de Fábio Novo. Esse time apoia a pré-candidatura de Fábio Novo. Eliezer Rodrigues, a matéria com muitas revelações do deputado federal Jadiel Alencar. Agora, eu sou muito sincero, viu? Eu não vi nada fora de contexto aí do deputado federal Jadiel Alencar, não. Achei muito coerente tudo que ele disse. Inclusive, as pessoas podem estranhar o seguinte: mas o deputado quer ir para os Republicanos e apoia a pré-candidatura de Fábio Novo, ele está no PV. É até um ato de fidelidade se ele sair defendendo a candidatura de uma outra pessoa. Ele pretende ir para o Republicanos, mas não é ainda, né, Eliezer? E detalhe, também não nega que o caminho natural é levar, caso ele assuma a direção estadual, levar o partido para a base de Rafael Fonteles. Exatamente, Douglas. Veja,
o que representa um deputado federal em um partido. Os partidos em Brasília brigam por ter mais parlamentares, para aumentar as bancadas. Então, quando há um movimento nesse sentido, há também uma disputa, às vezes até um pouco velada, mas existe, entre os diretórios nacionais. Será que o Republicanos quer o deputado Jadiel? Com certeza, é um a mais. Principalmente sabendo que no Piauí não tem essa representação. Seria o primeiro deputado federal no estado a estar em Brasília. E um deputado federal, naturalmente, em regra, deseja comandar um partido. O deputado Jadiel não nega também essa pretensão de não só se filiar ao Republicanos, mas ter o controle do partido, fazer crescer no interior, montar chapa, opinar sobre chapa majoritária, trabalhar candidaturas de vereadores. Então tudo isso está dentro do contexto. E de já ele reafirma, ao lado do governador Rafael Fonteles. Doutor Pessoa pode manter a pré-candidatura, ele não vai interferir nesse momento, mas não está disposto a romper com o governador. Se houver uma divergência, como hoje já tem, entre o prefeito de Teresina e o governador, uma divergência no sentido político, não tenha dúvida de que o deputado Jadiel estará com o governador Rafael Fonteles. João, o deputado federal Jardim Alencar, ele tenta uma liberação pela Justiça Eleitoral, inclusive já está em tramitação esse pedido, está sendo analisado, ou então busca um consenso, a carta de anuência aí do Partido Verde, e ele faz várias alegações que foi preterido no Partido Verde. Ele disse, olha, só para citar aqui alguns exemplos, a eleição não fui chamado, não participei, não fui consultado na renovação do diretório estadual. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele diz que não tem uma indicação dele para qualquer diretório do PV no interior ou comissão provisória. Cidades que ele disse, olha, eu tive 3 mil votos, 2 mil votos, outros candidatos do PV, 50 votos, 30 votos. Nunca me chamaram para indicar um secretário de uma comissão. Então, de fato, são argumentações que pesam na hora da justiça decidir favorável ou não à mudança de sigla, né? Isso mesmo, Douglas. O PV, de fato, é um dos poucos partidos que ainda procuram seguir, obviamente, uma cartilha ideológica, o que é um ponto positivo, obviamente, para a política do Brasil, onde a gente sabe que há uma fragmentação partidária imensa e a grande maioria dos partidos estão ali de acordo com seus interesses, muitas vezes servindo, né, como sigla de aluguel, enfim, não é o caso do PV. O PV, de fato, é um partido que tem um viés ideológico muito grande, uma cartilha programática e, por conta disso, tende a favorecer aqueles filiados que participam do partido desde a sua criação ou que têm, de fato, uma alma muito vinculada ao PV. Não é o caso do deputado Jadiel, tendo em vista que ele ingressou no PV por conta de uma articulação política, uma articulação de momento, né, uma estratégia eleitoral que de fato obteve sucesso, ele conseguiu seu mandato. Então, eu acredito que há uma grande possibilidade dele sair do partido com todas essas alegações e não enfrentar nenhuma dificuldade, até porque ele não, entre aspas, não precisou do partido para se eleger. Pelo contrário, ele traçou ali uma estratégia. Poderia, obviamente, ter sido eleito dentro de um outro partido, na própria federação, ou em outra sigla que não compõe a federação. E o PV, por ter essa tradição de ser uma sigla programática e valorizar muito a questão ideológica, eu acredito que isso facilita para o deputado Jadiel essa anuência em sair da sigla e o partido não lutar pelo mandato dele de deputado federal. Então, eu acho que é um caminho absolutamente natural. Ele está no primeiro ano do seu no exercício do primeiro ano do seu mandato, já demonstra aí uma capacidade de ter de construir um grupo político forte. Confessa que é claramente alinhado ao governo Rafael Fonteles, então isso, claro, dá a ele uma força a mais na hora das articulações. Então, acho que não tem muita dificuldade para ele sair do partido e não corre um grande risco de perder o mandato, exatamente por esse perfil do PV. É um partido que valoriza muito a sua tradição, a sua questão ideológica, então o partido reconhece que o deputado Jadiel foi eleito dentro de uma estratégia que teve sucesso no ano passado, mas ele, de fato, nunca teve uma relação direta com as bandeiras do partido. Ezequiel, o que é importante destacar é que o deputado federal Jardim Alencar, ele não usa de subterfúgio para
dizendo, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e amanhã ele aparece dizendo outra coisa, ou agindo de outra forma. Não, ele é coerente nas declarações dele desde sempre, não nega que o objetivo é ir para os republicanos, assumir o comando dos republicanos. Aliás, ele já está, inclusive, trabalhando na estruturação dos republicanos em vários municípios do interior do Piauí. E também não nega a afinidade dele com o governador Rafael Fonteles. Então, quer dizer, não tem nada aí que você possa apontar que seja incoerente ou seja, digamos, um factório ou subterfúgio usado pelo parlamentar. Né? Douglas, é uma missão árdua, né, para Jadiel Alencar. Como você bem disse, não é de hoje que ele tenta articular essa saída dele do Partido Verde, porém, ele está tentando um outro partido que já está se articulando para uma federação nacional, que é o Progressista, ou seja, ele sim é aliado a Rafael Fonteles e quer o Republicanos, mas aí ele vai ter que encontrar, no caso ele vai encontrar outro obstáculo, né, que é essa futura federação do Progressistas e Republicanos. Há de se destacar que o Progressistas, nos bastidores ali as informações, ele quer eleger pelo menos 50 prefeitos nas cidades do Piauí. Agora tem que saber como é que vai ser essa articulação para as prefeituras pelos republicanos. Então, isso tem que continuar, esse diálogo dele, algo que também acho que não vai ser muito fácil, fato esse que Tereza Brito está ali também lutando para uma pré-candidatura própria aqui na Prefeitura de Teresina, mas ele deve sim continuar essas articulações, essas conversas, mas como a gente volta a reafirmar, há algo muito emblemático dele ainda deve ser discutido, porque se de um lado ele apoia Rafael Fonteles e está aliado à federação PV, PT e PCdoB, do outro lado, que é o Republicanos, a outra possível federação, que é com o Progressista, aonde todos nós sabemos que o mandatário aqui é o senador Ciro Nogueira, que ele já também possa encontrar outro obstáculo para querer viabilizar a base de Rafael Fonteles em contraponto com Ciro Nogueira aqui no estado.